João capítulo 14. O irmão Marcinho graciosamente leu aqui do verso 1 ao verso 12. Vou ler novamente com os irmãos se habituando aí com a leitura. Diz assim o 14: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também meu Pai. Desde agora o conhecereis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Belíssimo texto, irmãos. Essa porção, junto com o capítulo 15, 16, 17, é uma das porções mais principais do discurso de Jesus, e eu gosto muito daquela metáfora, porque o mestre está tecendo as últimas instruções aos seus discípulos, ali naquele jardim do Getsemane, junto ao Monte das Oliveiras. E essa metáfora, certa vez até o Marcinho utilizou, eu acho que pedagogicamente é importante a gente lembrar. Pense comigo num pai muito amoroso, pai que ama muito os seus filhos, e ele tem a consciência de que irá partir. O que você espera próximo dessa partida, tendo consciência que ele vai dizer as coisas mais importantes, o seu maior desejo, as suas maiores vontades com respeito aos seus filhos? E o que ele espera dos filhos com relação a essa mensagem? O que os irmãos imaginam? Quando um pai, ele se reúne, parece que ele tem a consciência que vai partir. Ele dá as últimas instruções aos filhos. Ele quer que os filhos ouçam com atenção, considerem. E a alegria do pai será o quê? Se os filhos a seguirem, a obedecerem. Então, pense comigo, Jesus está falando justamente aqui. Essas instruções, de tudo que ele disse, são as principais. E começa no capítulo 14. Aqui a gente só vai falar sobre o capítulo 14, mas se você ler o 15, o 16, o 17, é ali o suprassumo do que Jesus queria dizer, da vontade dele e a perspectiva dele com relação à igreja. E me parece que lendo esses capítulos todos, eu poderia resumir de que o grande desejo de Cristo era pela unidade. O grande anseio dele era unidade. Ele queria dizer que ele estava indo para o Pai para unir a humanidade com o divino. E ele diz que isso é um caminho. E ele diz que ele é o caminho. Por isso que essa porção, o Cristo caminho, ele diz que esse é o único caminho para unir a humanidade ao Pai, a Deus. É por Ele, é pelo Espírito dele, é pela pessoa. Quando a gente fala pessoa, é pelas características, atributos, aquilo que Ele é, enquanto essência, enquanto obras, enquanto pensamento. Esse é o caminho. E aqui, irmãos,
Diante disso, ele começa dizendo no verso 1. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E essa palavra turbe, a gente poderia ler da seguinte modo: esse verbo, ele quer dizer alguém que está profundamente agitado. E a gente poderia ler desse modo: vocês estão angustiados. Não fiquem angustiados, profundamente agitados. Aí ele diz: vocês não creem em Deus? Ele está afirmando: vocês creem em Deus. Então, se vocês creem em Deus, creiam também em mim. E a gente lendo vai perceber que ele diz o seguinte: olha, porque as palavras do Pai é as que eu vos dei, e eu falo pelo Pai, e as minhas obras são as mesmas do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Está dizendo: se você crê em Deus, creia também em mim. Porque eu e o Pai somos uma só consciência. Não estamos falando de outro, senão que as minhas palavras são a mesma do Pai. E vocês creem no Pai, eu sei que vocês creem no Pai, mas creem em mim. E é estranho porque ele falando isso, como Alexandre até mesmo comentou na mensagem no sentido da vida, eu vou pegar um pouco por esse caminho também. Pense comigo. O nosso mestre, ele está no jardim do Getsemane. E ele está ali sentindo os efeitos da dolorosa crucificação. Ele está, de certo modo, um pouco emocionalmente abalado com aquilo. E ele está falando para os discípulos não ficarem agitados, que embora humanamente ele estivesse passando por uma grande tribulação, ele da parte do Pai, do Espírito de Deus, ele estava sendo amparado, ele estava sendo ali apoiado pelo Pai. A paz de Deus estava com ele, embora ele tivesse uma grande tribulação. Então aquele que dizia para os discípulos: olha, a paz que eu vos dou é o mesmo que seria entregue aos soldados romanos, que seria ali levado ao julgamento daqueles homens e passaria pela cruz. Ele estava indo à cruz, ele sabia disso. Então, aquele que está dizendo isso é aquele que está passando por uma grande tribulação. E o que isso quer dizer conosco? É só a gente parar para refletir. E ele participa dos sofrimentos humanos. Ele sofreu o mesmo que você sofre. Por isso que ele pôde dar a paz. Essa paz que vem de Deus. Porque ele experimentou a paz. Ele é a própria paz. Contudo, o Espírito Santo sempre ali com ele, e as obras que ele fazia da parte do Espírito Santo evidenciavam de que ele estava expressando a vontade do Pai. Então, ele poderia oferecer aquela paz, porque ele tinha paz com ele. E esse é um ponto que nós temos que parar para refletir, porque na caminhada, no retorno à casa do Pai, as tribulações são muitas, o caminho não é simples, e muitas coisas querem te fazer esmorecer. Contudo, o Pai o enviou, como ele mesmo diz aqui, o Consolador, que está conosco. E esse Consolador que está conosco, ele não fica à parte das suas tribulações, ele participa com você. Ele está com você na tribulação. Ele não é alguém que vê de longe e diz: ele está sofrendo. Não, ele diz que está ao lado, junto, ele está ali com você. Por isso que ele falou quando ele partiu, o mestre, ele falou: olha, eu vou para o Pai, mas olha, eu não deixarei vocês órfãos. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. O meu Espírito estará com vocês. E isso é refrigerador, porque aqueles discípulos, eles estavam vendo o seguinte: o mestre, primeiro o que ele estava falando? Eu vou para Jerusalém, eu vou morrer.
E eles não tinham uma expectativa de um Jesus crucificado. Para eles, o Jesus é aquela parte boa de Jesus que as pessoas gostam de Jesus. É o Jesus que abençoa, é o Jesus que cura, é o Jesus que faz mais o quê? É o Jesus que multiplica o pão, é o Jesus que fala do amor, é tudo bonito. Só que é o seguinte, esse Jesus, quando ele começa a falar de cruz, de renúncia, de que ele vá até a cruz, o semblante começa a cair. E os discípulos começam a ficar atemorizados. E o mestre está falando disso aqui, mas ele fala bem assim no verso 2. Aqui começa ele a explicar esse Cristo caminho. Perceba a explicação sobre esse Cristo caminho. Ele começa falando, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. E ele diz assim, se assim não fora, eu vou teria dito. Aí essa linguagem aqui é a linguagem de Josué, do Alexandre, né? Essa linguagem é meio... Vamos colocar uma linguagem mais simples. Ele está dizendo assim, se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Eu vou teria dito, é uma linguagem... eu teria dito a vocês, eu já teria dito a vocês, eu já lhes teria dito. É uma linguagem mais simples para entender. E ele diz assim, vou preparar um lugar para vocês. Então perceba que ele está falando que tem uma casa do Pai, ele fala de um lugar e ele fala de muitas moradas. E ele começa a explicar desse Cristo caminho. E parece que ele está falando o seguinte, olha, esse lugar que eu vou preparar, ele está no Pai. E essas muitas moradas são para vocês, são vocês no Pai. Vocês são as moradas no Pai, que eu vou preparar o caminho para que essas moradas vocês estejam lá. Ele diz assim, quando eu for e preparar-vos um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde estou, vós estejais também. Então, pense comigo, onde ele quer que você e os discípulos estejam? Aonde ele está, aonde eu estou. Agora, onde é que ele está? No Pai, é no Pai. Ele não está em Jerusalém, não é isso que ele quer dizer, né? Ele quer dizer, eu estou, embora ele estivesse em Jerusalém, ele está falando, eu estou no Pai, eu vou preparar um lugar no Pai. Agora, vamos começar a refletir por isso. Se ele está falando que ele vai preparar um caminho, e que esse caminho é uma morada no Pai, e ele quer que nós estejamos onde ele está, e ele já está no Pai, embora ele vai para o Pai, ele já está no Pai. É meio estranho, né? Ele vai para o Pai, mas ele já está no Pai. Porque depois ele diz, eu e o Pai somos um. Então, aonde eu estou no Pai. Eu ando pelo Pai, eu vivo pelo Pai, eu estou no Pai. O Pai e eu somos um. Aonde quer que eu esteja, eu sou um com o Pai. Aí já começa a ter complicado essa ideia do céu, né? Eu vou para o céu, não tem? Porque aí fica parecendo... que Jesus ele fica como uma espécie de voucher, né? Uma espécie de voucher. Você recebe Jesus, você tem um voucher que te garante um céu. Mais ou menos isso, né? Ou uma espécie de portal, que Jesus, ele é o portal que ao final dessa vida terrena, você adentra esse portal que te leva a um paraíso. Fica parecendo isso, numa visão não muito conexa do que ele está falando. Mas ele falou que já está no Pai. Então, se ele está no Pai e ele está preparando o lugar, essa preparação é o caminho que ele está falando. Essa preparação é o caminho. É o que o Alexandre e o Josué gostam de falar, de que ele abriu uma consciência no coração humano, um caminho, aquele caminho que no Antigo Testamento o sacerdote ia lá no Santo dos Santos, lembra aquela caminhada dele? Aquele é o caminho que estava sendo ensinado. Olha, esse caminho, quem vai preparar esse caminho? O sumo sacerdote. Quem? De Arão? Não, Jesus. Ele é o sumo sacerdote que vai... E aí quando ele morreu na cruz, o que aconteceu? O véu foi rasgado da onde? De cima a baixo. Por que de cima a baixo? Porque é da parte de Deus para os homens. Porque esse caminho preparado era impossível aos homens. Era impossível. E agora o que é possível aos homens?
Uma vez que há um caminho, você pode andar por ele. Sem caminho tem como chegar? Não? Tem? Então essa preparação envolve o quê? Envolve os desígnios eternos, porque aí vou abrir um parênteses aqui para fazer a propaganda do querigma, né? O Alexandre falou dia 13, Dia 13 de março, vocês compareçam aí para a aula inaugural, aí vocês vão aprender aqui, tentar recapitular aqui, tem um capítulo lá, acho que chama-se a experiência da redação, a realidade da redenção, acho que é a realidade da redenção o nome. E aí o Alexandre vai ensinar o seguinte, que existe um princípio chamado princípio da encarnação. Se lembra, Alexandre? Princípio da encarnação? O que era o princípio da encarnação? É que a obra de Deus é algo orgânico e que Deus, por causa do seu desígnio, aprove ele no seu coração, ele assim o quis, ele fez a criação, e aí essas são as minhas palavras agora, ele fez a criação como um cenário, uma preparação para que o divino se manifestasse por meio da criação, especialmente pelo homem. E aí, esse caminho aí, essa obra de Deus, aprove Deus que ele quis fazer por meio da humanidade. E essa humanidade, quem é o cabeça dela? Quem seria o rei? Jesus, Cristo Jesus. E ele como cabeça, como governo, ele reina sobre as nações e nesse sentido sobre os homens. Mas ele tem um corpo, lembra de Gênesis? Não é bom que ele esteja só. Eu preciso de uma auxiliadora. Eu quero um corpo. Pai, quem é o meu corpo? A igreja. E a igreja se une a Cristo na missão dele, de que ele se tornará o cabeça de uma nova humanidade. Que humanidade é essa? Essa que a gente está vendo aqui, derrotada? Não. Porque ele está preparando, ele preparou um caminho, ele foi até o Pai. E aqui está nos dizendo o seguinte: o caminho foi aberto, o caminho está aberto, e ele, como Cristo Jesus, Cristo levou Jesus até o Pai. Ele levou uma humanidade consciente. Aí eu vou usar o que o Alexandre falou lá. O princípio da encarnação é o quê? A obra de Deus orgânica, em que Deus não faz nada sem o homem, e o homem é totalmente dependente de Deus, ele não faz nada sem Deus, porque Deus quis fazer no seu supremo propósito que o divino se manifestaria pelo homem. Então a criação é o caminho pelo qual o divino percorre, o divino se manifesta. É o que o apóstolo Paulo, no 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ele fala assim: o grande mistério da piedade. Ele diz: aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, ele foi o quê? Pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. É o caminho da encarnação, da morte, da ressurreição, da ascensão, da entronização. Ele foi até o Pai, levando Jesus, o homem consciente, o homem que tinha uma devoção, piedade, uma devoção a Deus, uma obediência, uma grande devoção, um amor. E a piedade, ela tem um outro aspecto, porque a piedade, ela se materializa também na misericórdia ao outro. Então a piedade é Deus se manifestando por meio do humano. E quem? Ao próprio homem. Jesus, quando ele andava em Jerusalém, o que ele fazia, mais fazia, quando você lê o Novo Testamento? Ele falava de quê? Tinha duas coisas que Jesus fazia. Ele falava do reino e do Pai, e ele exercia misericórdia às pessoas. Ali era a manifestação da piedade, o grande mistério da piedade, o que eu gosto de chamar que é o divino se manifestando por meio do humano. E aqui, irmãos, ele está falando desse caminho. Olha, eu vou preparar esse caminho até o Pai, esse é o caminho. E aí a gente tem que entender, eu vou usar a analogia aqui para que a gente possa refletir. Quem conhece aqui, por exemplo, a BR-060? Conhece? Todo mundo conhece, né? Famosa, né? Ela te leva até Goiânia, sim ou não?
Sim? Certeza, né? Se eu for por ela, Goiânia, né? Eu moro lá do lado, na Samambaia ali, ó. Se eu faço um negocinho aqui, já entro ali, já estou na BR-060 e já vai embora, Goiânia. Passa pelo Jerivá, né? Aquele negócio todo. A questão é o seguinte, esse é um caminho que vai para Goiânia. Agora a pergunta é o seguinte, se eu acreditar, se eu confiar, se eu crer que o caminho até Goiânia me salvará, eu estou condenado, vamos pensar, eu estou condenado. Se eu crer que o caminho até Goiânia me salvará, se eu apenas crer, bastaria? O que vocês pensam? Não, mas eu creio que esse caminho vai me levar até Goiânia e vai ser a minha salvação. Cada vez que eu andar nele, tranquilo? E aí não vou ser salvo, então? Se eu não for pelo caminho? Eu tenho que andar pelo caminho da salvação? Seria isso? É isso? Mas e como é que fica então essas coisas que acontecem no cristianismo? Por exemplo, não tem essa ideia de que se eu crer que Jesus morreu 2000 anos atrás, eu serei salvo? Não seria basicamente isso? Uma ideia que é reproduzida? Mas você acha que é somente isso então? Está meio estranho, não é? Esse crer que aqui o ministério ensina é o quê? Uma fidelidade, não é isso? Não é isso? Não é a confiança que gera uma fidelidade em que você é fiel ao Senhor no sentido de obedecê-lo, de caminhar com Ele, não é isso? Então é isso a questão. O caminho Ele abriu, mas aí não basta você saber que tem um caminho que te leva. Você tem que andar por Ele. Só que é o seguinte, perceba o verso 5, ou aliás o verso 4, ele diz bem assim, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Por que Jesus disse que eles sabiam o caminho? Ele fala que ele é o caminho depois que Tomé replica, não sei qual é o caminho, para onde você vai. Se eu não sei o caminho, como é que eu sei para onde você vai? Tomé fala para ele, replica. Depois, no verso 6, ele fala, eu sou o caminho. Mas ele fala antes disso, ele fala assim, vocês sabem qual é o caminho. Ele diz que é preparar um caminho? Também. Mas eu diria que é mais ainda. Porque depois ele vai dizer o seguinte, olha, vocês não viram a mim? Né? Como vocês querem ver o Pai? Vocês não viram a mim? Quem vê a mim, vê o Pai, né? Eu estou no Pai. Então ele está dizendo o seguinte, vocês conhecem o caminho, eu sou o caminho, né? Ele vai dizer, mas o que ele está querendo dizer? Olha, eu e o Pai somos um. Eu sou a manifestação exata do Pai. Então, quem me conhece, quem de mim confia, quem de mim absorve as palavras, quem de mim vê as obras, quem de mim procura ser um discípulo, ele já conhece o caminho. Eu vou voltar ao exemplo de Goiânia. Se eu discernir bem o caminho, eu não sei que o caminho, eu não tenho confiança que o caminho me levará a Goiânia ou não? Quem não conhece o caminho, tem confiança que a BR-060 vai levar ele a Goiânia? Ele vai ter dúvidas. E você pode até ter um pneu furado, você pode ter tudo isso no meio do caminho, são problemas, não são? Mas se você seguir fielmente o caminho, você chegará a Goiânia. Jesus está falando o seguinte, eu sou esse caminho. Basta vocês me conhecerem, basta vocês ouvirem as minhas palavras, basta vocês seguirem o que eu estou falando, e é seguro de que vocês chegarão até o Pai. É seguro, porque eu já estou no Pai. Não tem como desviar o caminho. Eu já estou no Pai. Eu sou o caminho inequívoco, indubitável. Eu sou o caminho que não tem nenhuma possibilidade de você não chegar ao Pai. Eu estive com o Pai. Eu vim do Pai. Eu estou falando porque eu estava no seio do Pai. E só pode dar testemunho do Pai aquele que está com o Pai.
Você pode até ter alguma dúvida sobre algum profeta, ter algum problema de entendimento com algum profeta que parece que o que ele disse não estava muito, mas eu sou a expressão exata do Pai. Quanto a mim, você não precisa ter dúvida nenhuma. Eu sou o caminho. E ele diz assim: ninguém vem. Olha só como que ele é a expressão exata, ele está no Pai. Ele não diz ninguém vai para o Pai. Porque se você está no caminho, você chegou ao Pai. Como? Basta você trilhar por ele, você já está seguro que estará com o Pai. Você já está com o Pai. Agora, você precisa caminhar no caminho para que você experimente mais do Pai e dessa salvação. Porque Ele e o Pai, Ele diz, nós somos um. Então, irmãos, Ele já respondeu que Ele está no Pai. E o verso 10 e 11 é claro quanto a isso. E aí, Ele vai dizer, mais adiante, olha só. Ele diz que Ele é o caminho, né? A verdade e a vida, como eu disse. Essa frase você encontra muito nos para-choques de caminhões, viu? Nas para-choque, no quadros de salas, não é isso? As pessoas colocam, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. As pessoas colocam em muitos locais. É uma frase muito conhecida. Inclusive, quem não é da vertente do cristianismo conhece essa frase também. Acho que praticamente no Brasil é difícil alguém que nunca viu falar que Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Mas é como eu falei, você saber que Ele é o caminho não é suficiente. Saber enquanto algo teórico, mas um caminho só lhe serve, só lhe é alguma coisa favorável se você andar por ele. Concorda ou não? Eu quero chegar a Goiânia, mas eu não vou andar pelo caminho da BR-60. E agora? Não quero andar. E aí? Vai ficar em Brasília. O Alexandre está falando, vai ficar em Brasília. Essa é a questão. E qual era o caminho que ele estava trilhando aqui na terra, enquanto uma obra para o Pai? Lembre-se que ele saiu e ele estava em direção a Jerusalém. E o caminho dele, antes de chegar ao Pai, passava por onde? Pela cruz. Ele está dizendo que esse Cristo caminho, é impossível você passar por ele, o que ele também chama de caminho estreito, sem tomar a cruz. Para chegar ao Pai, ele teve que passar pelo Gólgota. E você, para retornar à casa do Pai, você vai ter que passar também pela cruz. Você vai ter que se unir à cruz nos sofrimentos dele, da abnegação. Por isso que o caminho ele é um caminho estreito, porque não dá para você levar o tamanho do seu orgulho. Você precisa se esvaziar para que você consiga trilhar o caminho. Com o ego, o caminho fica muito difícil. Aí você precisa de um caminho muito espaçoso. Só que o caminho espaçoso, ele disse que não te leva para o Pai. Então, irmãos, aqui nós apresentamos, de certo modo, o Cristo caminho. Vamos ver se os irmãos entenderam. O Cristo caminho é o Cristo que vai até o Pai e leva uma humanidade consciente. E o que Ele quer fazer conosco? Ele quer nos tornar conscientes do Pai, do Cristo, da sua obra, do seu reino, para que nós andemos por esse caminho que é Ele mesmo, e que esse caminho você tem que tomar a sua cruz, porque você precisa se esvaziar do seu ego, e esse caminho, cada passo que você decide em direção ao Pai, que ele fez assim, você está andando o que Paulo chama de o desenvolvimento da salvação. Esse Cristo caminho, as pessoas sabem quem é o Cristo caminho, mas eu acho que o grande problema prático que existe é que
as pessoas pegaram isso como um conceito e elas se esqueceram que o caminho deve ser trilhado. Aí é o problema. E essa palavra trilhado é engraçado. Trilhado, me parece que ela vem de debulhar um cereal, é debulha. Trilhar é debulhar. Seria essa uma expressão. E debulhar seria você tirar aquelas palhas, folhas de um trigo, você tem que passar por esse processo, né, da debulha, porque esse caminho que você vai trilhar é um caminho que você precisa passar por esse aperfeiçoamento, esse esvaziamento, porque o caminho é muito estreito. Amém, irmãos? Então, um outro ponto que eu queria falar, que é o retorno à casa do Pai. Ele apresentou o caminho e nós temos que entender que aonde que nós estamos. Vamos abrir comigo, irmãos, lá em Lucas. Os irmãos conhecem bem Lucas capítulo 15, aquela parábola muito falada aqui, todo mundo conhece. Parábola chama aqui do filho pródigo, né? Capítulo 15, no verso 11. Diz assim, o verso 11, continuou, né? Ele está continuando a série de parábolas. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Vamos parar primeiro por aqui. Aqui Jesus já começa introduzindo, dizendo o seguinte: olha, nós temos um problema na humanidade. Nós temos 2 filhos na humanidade. Ele resumiu aqui. É o filho religioso, em que de certo modo na parábola ele está atribuindo aos próprios judeus, e aos filhos que ele chama de os pecadores, a que ele atribui aos gentios na parábola. Ele está dizendo, olha, é o que Paulo fala aos romanos, tem os judeus e os gentios. E ele está dizendo, olha, estes, porque pediram de si a herança, eles pediram, ou seja, eles quiseram dissolver, ou como aqui diz, dissipar a sua própria vida, no quê? Numa vida de egoísmo, ou seja, numa vida querendo viver por si mesmo. Aqui, pedir a herança é você pedir como se fosse a própria vida, porque, como já foi dito várias vezes aqui, essa palavra aqui dos haveres é uma palavra bio, que significa vida, que aqui na parábola foi colocado como herança, dinheiro, riquezas, né? Então, ele está aqui convivendo por si mesmo, ele está dissipando a sua própria vida. E a gente sabe pela parábola aqui que ele foi para uma terra distante. O que significa isso? O afastamento do pai, no coração do pai. O filho, ele se afastou na sua consciência do pai. Ele quis ir para longe da casa do pai. E essa casa do pai, a gente fazendo uma conexão com João capítulo 14, o que a casa do pai significava? Jesus falou assim, vou preparar um lugar lá no pai. Por que esse lugar no pai? Preocupem-se com o seguinte, esse lugar é um lugar de quê? De harmonia, de paz, de amor, de segurança. Vocês não estão turbados no coração? Vocês não estão agitados? Fiquem tranquilos. Eu estou preparando um lugar no Pai. É necessário que eu vá a Jerusalém e que eu seja morto. Não porque isso será minha derrota, pelo contrário, esse é meu triunfo sobre os inimigos, mas essa obra é uma obra de resgate. Eu estou indo preparar um lugar no Pai, para que eu já estou no Pai, eu já desfruto da segurança, da paz, do amor, da harmonia, da unidade com o Pai. Agora vocês precisam experimentar isso. Eu quero que vocês estejam comigo no Pai, porque eu já estou no Pai. Mas para vocês estarem comigo no Pai e desfrutarem nesse caminho do Pai, vocês precisam andar por esse Cristo caminho que sou eu. E aí, mesmo com toda dificuldade, você vai experimentar paz, proteção, amor, ainda assim tribulações, porque eu experimentei. Eu, como filho do Pai unigênito, encarnado em Jesus, eu experimentei tribulações. Eu não fui poupado de tribulações.
Agora, se você quiser ouvir a voz da serpente, que diz assim, o que ela disse? Transforma essa pedra em pão, come, né? Você não é filho de Deus, está aí passando essa dificuldade toda, não é isso, a voz da serpente? Para que isso, cara? Transforma a pedra em pão e come. Esse seu pai aí não é tão amoroso assim, né? Não parece isso? Seu pai aí não é um pai assim tão amoroso. Se fosse você, vivia independente desse pai aí. Viva pelo egoísmo, não depende desse pai, não. Transforma a pedra em pão, você tem o poder e vai lá. Vai dar tudo certo. Ainda assim, se você não achar interessante você se prostrar, você pode ter todas as riquezas do reino. Eu usurpei. É o caminho que não é o caminho, Cristo caminho. Esse caminho é o atalho que não te levará. Não te levará à experiência da salvação. Pelo contrário, atrasará a sua vida. E aí você vai ficar, como a gente vai ver aqui, à beira do caminho. Então, o filho foi para uma terra distante. E lá diz que ele caiu em si. E aqui, essa terra distante, o cair em si, e quando ele fala bem assim, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele caiu em si, ele foi iluminado, ele percebeu de que ele estava vivendo um sofrimento, de que ele era um pecador, que ele tinha pecado contra o pai, e de que a causa dele estar sofrendo aquilo é porque ele desdenhou do pai, de certo modo ele ignorou o pai, ele não quis ouvir o pai, e aí ele está sofrendo. E aí começa o processo de iluminação. Ele tem um vislumbre e ele fala, não, o meu pai é bom. Ele começa a enxergar a bondade do pai. Ainda que ele não enxergue por completo, porque ele fala bem assim, olha, eu não sei se o meu pai vai me receber como filho, mas se ele me receber como empregado, já estou muito satisfeito. Ele não compreendia a largura, a profundidade da graça de Deus. Essa graça que era um escândalo. E Jesus conta a parábola e ele fala daquele filho que se irrita com aquela graça toda do pai, porque os judeus ali, em imediato, eles ficavam escandalizados, porque Jesus ele comia e bebia na casa dos tais pecadores. E Jesus vinha para falar do pai e fala, eu sou esse Cristo caminho. O judeu não acredita que você pode voltar para o pai, mas eu sou o próprio Cristo caminho, eu vim do pai, você vai retornar para o pai. Basta ouvir a minha voz. É isso que Jesus dizia aos pecadores. E os judeus falavam, não, esse não tem a graça do pai, o pai não vai receber ele como filho, não. Porque ele é indigno. Embora fosse indigno mesmo, mas o judeu não entendia, esse filho mais velho, de que ele também era indigno. Esse é o problema. Que aqueles que se acham sãos, eles, ao invés de serem os verdadeiros médicos que estendem a mão àqueles que estão aflitos, angustiados, atribulados e que estão sofrendo por consequência do pecado, em vez de ele ser o médico, como ele se acha tão são, ele não é o médico que estende a mão para, por meio da graça de Deus, flua por meio dele para socorrer o irmão. Ele vai julgar o irmão. Por isso Jesus falou, olha, esses que são sãos são os mais complicados, porque estes é difícil você curar eles, porque eles não recebem a cura. Já percebeu que a pessoa mais difícil do tratamento médico, tem pessoal da saúde aqui? Para me ajudar? Tem alguém da saúde? Quem é a pessoa mais difícil? A irmã Dila da saúde, né? Da enfermagem, você também, Vera? Também é? Me diz aí, qual é a pessoa mais difícil do profissional da saúde atender? Não é a pessoa que acha que não precisa do tratamento? Tem alguma outra característica? Só a pessoa que não tem juízo, né? Está fora de, talvez, né? Mas uma pessoa com juízo são. A única pessoa mais difícil é a que acha que não precisa, não é isso? Eu não vou, eu não preciso. Não, e se você fala bem assim, você tem que ir. E se chamar o profissional na casa dele, o que acontece? Ele pode negar. Se ele não tiver com interdição, ele não vai ser levado, porque o profissional não quer arriscar o conselho dele, ele não vai prender o cara e amarrar e levar para o hospital, não é assim? Vocês aprendem? Você não pode fazer isso, ele tem plena consciência, né? E aí?
Aí a aflição de quem está ao lado dessa pessoa é o quê? Eu tento ajudar porque ele precisa do tratamento e ele não acha que não precisa. Está vendo a dificuldade? E esse filho mais velho aqui é esse tipo de pessoa. Ele ficou escandalizado com aquilo e nem chamou o irmão de irmão. Você já passou alguma vez por isso? Alguma vez? Tem alguém que não te chama nem de irmão? Você mudou de um lugar ali para o outro, ali de uma comunidade, não é mais nem meu irmão. Meu Deus do céu. Mas não é meu irmão mais? Como assim? É triste, né? Você imagine o pai e Jesus, 3 anos e meio ensinando tudo isso. E a gente está aqui no século 21 e o irmão falando que não é irmão do outro irmão. É complicado, né? Mas esse aqui, esse filho mais novo, ele falou, eu vou para a casa do pai, eu vou retornar. E aqui, esse processo de retorno à casa do pai, eu considero o seguinte, existe um grupo de pessoas que, infelizmente, nesse processo de retorno para a casa do pai, mesmo sabendo que Cristo é o Cristo caminho, Jesus é esse Cristo caminho, eles ficam à beira do caminho. E quem está à beira do caminho tem um problema, igual esse que eu falei aqui, e entende que não precisa. Esse que está à beira do caminho, por mais que você possa estender a mão para ajudar, no final das contas, somente ele pode dar o passo que vai fazer ele voltar ao caminho. Nós temos que fazer tudo o que for possível para, de algum modo, ser usado como canal de Deus para que as pessoas retornem. Mas ele precisa ter uma decisão. E esse é um texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Os irmãos podem ver comigo, é Marcos, capítulo 10, que vai ilustrar bem essa condição da beira do caminho. Eu acho que é o cenário mais complicado nesse retorno à casa do Pai. 10, capítulo 46. O prólogo diz, a cura do cego de Jericó. Olha aqui o diz, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, presta atenção na pergunta de Jesus, hein? Que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Esse episódio é muito conhecido e há uma outra narrativa em Lucas, se não me engano, que fala dos cegos. E esse aqui, Marcos, ele nomina, ele fala que Bartimeu, que não é um nome próprio, mas seria filho de Timeu, ele explica aqui. Ele fala que não é um cego qualquer, mas era um cego mendigo Timeu, talvez conhecido ali. E esse cego estava à beira do caminho, ele estava numa condição muito complicada, né? Porque o nome Timeu, né? Ele, que era o pai dele, vamos dizer assim, que é filho de Timeu, significa honrado, ou alguém que é, de algum modo, como é que fala, estimado. Mas parece uma ironia, né? Porque um filho de alguém estimado, honrado, está naquela condição, né? À beira do caminho, a mendigar e cego, né? Parece até uma ironia, né?
essa questão. Então, assim, esse homem está à beira do caminho. E, de repente, no meio daquela multidão toda, de algum modo, ele começa a ouvir barulhos e ele percebe que alguma coisa diferente está acontecendo. E a multidão fala para ele, olha, na narração de Lucas, olha, o que é isso? Ele falou assim, olha, é Jesus, o Nazareno. E aí, aquele homem, o que ele faz? Ele começa a gritar pedindo misericórdia. E esse é um ponto muito importante, porque, como eu falei, para que ele saísse daquela condição, ele teve que clamar. Ele teve que clamar. Se ele não clama, o mestre passaria e, muito provavelmente, ele continuaria naquela mesma condição. E quando ele ouve que o mestre está passando, ele simplesmente grita, a multidão fala, cala-se, e ele continua gritando. O desejo dele de ser curado é um desejo profundo. E aqui a voz do Espírito tem que dizer aos corações: entenda, Jesus, Ele está conosco, está no nosso meio. Jesus, Ele está disposto a curar. E essa cura física aqui, ela é apenas uma simbologia, vamos dizer assim, embora ela aconteceu fisicamente, ela realmente ele foi curado, ele era cego, mas essa cura aqui representa a perda da visão dos homens. O verbo que é utilizado para viu aqui, ele tem um indicativo de restauração de visão, o que dá a entender, provavelmente, de que aquele homem, ele não era cego de nascença, ele tinha tornado-se cego. Independente disso, a perda de visão é um problema, porque a perda de visão, ela te deixa à beira do caminho. E aquele homem, o que ele mais queria era o quê? Era ver. Ele era mendigo, ele pedia esmolas. E é tão interessante que quando o mestre chamou ele, falou assim, o mestre te chama. Olha só, o mestre chamando você nominalmente. Olha, ele mandou te chamar o mestre. Vai lá e comparece diante do mestre. O mestre ouviu o teu clamor. O mestre ouviu lá, e aí você tem que entrar no teu quarto, fechar a porta. Jesus ensinou? E no silêncio da sua alma, você tem que expressar a Deus o seu desejo de ser curado. O seu desejo de querer enxergar. Você quer ver o mestre. Você quer ver a realidade. Você quer ver o reino de Deus. Porque de algum modo você perdeu a visão, você está à beira do caminho. Mas quem está à beira do caminho, que perde a visão, ele não consegue mais enxergar tão claramente as coisas do reino de Deus. Fica difícil caminhar por um caminho onde você não está enxergando. O Cristo caminho é o caminho. Se você perdeu a visão sobre esse Cristo caminho, você não vai conseguir trilhar por ele. E se você não trilha pelo Cristo caminho, você não pode ser salvo, curado. O seu processo de cura está sendo retardado. Você precisa voltar a trilhar o caminho. E esse caminho, de volta ao Pai, ele passa pela cruz. E a cruz, ela exige de você um alto preço. Ela exige somente a sua vida. Somente a sua vida. Como assim minha vida? Nada é mais importante do que o próprio Cristo caminho. E a sua vida é menos importante do que o Cristo caminho, porque a sua vida depende do Cristo caminho. E quem você depende é maior do que você, concorda ou não? Quem é maior? Aquele que você depende. A Escritura até fala que quem é o maior é quem abençoa o menor. Quem é o abençoador do mundo?
o Pai. Então aquele cego, ele clamou com confiança, com fé. Ele sabia que a única esperança dele enxergar era o Cristo. Ele tinha essa convicção. E é tão engraçado esse episódio que quando ele fala assim, olha, o Cristo mandou te chamar o Mestre. E ele ouve aquilo e a pessoa que fala para ele fala bem assim, olha, tem de bom ânimo, levanta-te, vai, sai do seu desânimo, levanta, ele está te chamando. A voz do Mestre está ecoando no seu coração, ele está te chamando, retorna para o caminho. Mas eu ainda não estou enxergando. Ele fala, vai, basta você ir, o resto ele fará. E aí o homem, ele dá um salto de alegria tão grande, que eu não entendi, né? Ele saltou de alegria assim, eu entendo que é de alegria, né? Só pode, porque ele saltou assim. Normalmente alguém não levanta assim, um cego, imagina, levantando assim, ele tem um cuidado. O cara saltou assim e foi até o Mestre, e ele jogou a capa dele para fora. E aquela capa, que é engraçado, porque aquelas capas, elas, para os judeus, elas eram uma espécie de identificação social, né? Para os romanos era como se fosse uma espécie de um cadastro, onde você saberia que você era um mendigo regularizado, né? Está pedindo esmola, um mendigo conhecido, ó. Os caras lá eram meio organizados. Aqui você tem um mendigo, não tem nenhum cadastro, mas lá era um cadastro, o cara sabia que ele era um mendigo e tudo mais, ele está pedindo esmola, ele era cego mesmo, tinha deficiência real, não era fake, não era enganação, ele tinha dificuldade mesmo, entendeu? E ele está lá pedindo esmola. E o cara jogou a capa, que era uma espécie de cobertor para ele dormir, que tinha um valor importante para ele. Ele jogou a capa para fora, como se dissesse o seguinte, olha, eu não quero nada mais que me tenha uma relação com essa vida que eu estou vivendo de perda de visão. Eu quero lançar fora, tipo igual Abraão, lança fora esse prepúcio aí, essa confiança, joga fora tudo isso aí e vai na fé. E ele jogou fora e foi. E quando ele encontra com o Mestre pergunta aquelas perguntas que o Mestre sempre faz, né? Igual o homem tanque de Betesda, né? Você quer ser curado? Aí que ele pergunta, o que quer que eu te faça? Aí algumas pessoas falam assim, pô, Jesus ficou fazendo essas perguntas, o cara era cego, o outro não andava e tal. Mas essas perguntas de Jesus eram perguntas de quê? Eram perguntas que de algum modo ela está querendo que a pessoa exteriorize, que de algum modo ela reflita se ela realmente quer passar pelo processo de cura. Você quer realmente passar pelo processo de cura? Você quer ser curado mesmo? Alguém fala, pô, mas que coisa boba, lógico que o cara quer ser curado. Mas é por isso que essa pergunta de Jesus não é apenas um indicativo da coisa física. É por isso que João, ele escreve falando que isso eram tudo sinais. Jesus, ele está transcendendo essas palavras, ele está ensinando o Evangelho. Jesus sempre, o tempo todo, queria ensinar sobre o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino. Ele não está somente, não era somente a questão local, ele está preocupado em ensinar. Ele diz assim, o processo de cura é um processo que vai exigir de você. É isso que ele está dizendo. Você quer passar por isso? Você quer ver mesmo? E aí ele disse, eu quero. O que eu mais quero é tornar a ver. Então, você vai ver. E aí quando você ver, a sua vida vai mudar. Você começa a enxergar, a vida muda. O seu olhar muda, as suas relações com as pessoas mudam, você começa a ver o outro com mais compaixão, você começa a ver o outro com mais compreensão, você começa a... muda tudo muda. Quando você enxerga, tudo muda, o mundo muda. E aí fica parecendo que você não é mais o mesmo, porque realmente não é mais o mesmo, porque você passou a enxergar. Enxergar quem é você, quem é o próximo, quem é Deus, e tudo começa a mudar. E aquele homem, que diz o texto aqui, no último versículo, e aí eu quero ir finalizando. Para finalizar aqui, irmãos, encorajando pelo Espírito Santo, eu quero, nesse último versículo, fazer essa mensagem de encorajamento. Está saindo aqui.
uma vez que a pessoa, pelo Espírito Santo, recobra a visão e o ânimo diante desse chamamento de Cristo, diante essa advertência dele, você precisa prosseguir o caminho em direção à casa do Pai, esse Cristo caminho. Você precisa trilhar esse Cristo caminho por meio do Evangelho da cruz. Aquele que exige uma grande abnegação, aquele que exige a renúncia, esvaziamento do ego, o morrer do velho homem, como o apóstolo Paulo chama. E cada passo que você der em direção à casa do Pai, ela tem que ser uma decisão consciente, sabendo de que Ele é o Cristo caminho, e de que você quer andar por esse Cristo caminho, e de que você quer enxergar mais esse Cristo caminho. E esse caminhar, ele é uma novidade de vida. Cada dia, cada experiência é uma novidade. É a novidade da ressurreição. E a cada dia você vai ser colocado diante de uma grande prova, porque a experiência do Evangelho, da redenção, da salvação, do desenvolvimento, ele é diário. E eu costumo dizer, até converso às vezes com o João, né? É bom conversar com o João. O João corta cabelo, né? A gente conversa às vezes e ele brinca, e a gente brinca de que nós temos grandes mestres. O maior é Jesus, né? Nosso grande mestre. Mas ele sempre nos mandou uns enviados mestres, né? Aí você tem um mestre, tem o meu filho, que é um grande mestre, minha esposa, me ensinam bastante sobre paciência, sobre várias coisas. Meu filho, eu falo 4, 5, 6 vezes a mesma coisa ao longo do dia sobre o mesmo assunto. E às vezes isso me estressa. E aí tem o Espírito Santo, ele me lembra, eu estou dizendo que é o Espírito Santo, tá? Aí ele me lembra, quando eu começo a estressar, ele lembra uma voz meio assim: meu filho, você está estressado com o seu filho, né, que é autista, fala 4, 5 vezes a mesma coisa, mas pense o pai, ele falando para a igreja sobre o Evangelho, todos os dias. E a paciência do pai. O pai falando da igreja a mesma coisa, levantando os mesmos homens dons para falar as mesmas coisas. E o pai? O que o pai faz com você? O que ele faz com a igreja? Aí quando essa voz vem, irmão, aí tudo muda. Aí eu começo a mudar, eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim, esse pobre homem pecador. Aí eu falo igual esse homem aqui: tem misericórdia, filho de Davi, tem compaixão de mim, sou um pobre homem, preciso aprender muito desse Cristo caminho. E o verso 52, finalizando, ele diz assim: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. E esse verbo seguia, ele tem um sentido de alguém que acompanha pelo caminho. É alguém que está acompanhando, alguém que está indo à frente. Esse é o sentido do verbo. Lá em Lucas fala que ele saiu acompanhando, glorificando a Deus. Olha como que ele mais que enxergou, cara. Ele já enxergava alguma coisa, embora fosse cego. Mas quando ele tornou a enxergar, ele enxergou profundamente. Olha a visão desse homem. Ele fez a visão da gratidão. Essa é a visão da gratidão. Aquele que enxerga por aquele que deu a vista, e ele segue como ele fez, como quem segue. A palavra aqui, até os católicos gostam de usar isso nas suas expressões, homilias. Eles falam que isso aqui é como se fosse algo acólito. Eu acho que é acólico o nome, acólico, o verbo acolicar. Seria como se fosse um coroinha que fica lá, não tem um coroinha que fica seguindo lá na liturgia, fazendo todo aquele serviço, ajudando ali, seguindo o caminho? Esse homem era como se fosse o coroinha seguindo Jesus. Ele estava para servir o mestre. Ele estava acompanhando de perto o mestre. Ele não foi para lugar nenhum, ele não foi para nada, ele simplesmente imediatamente começou a seguir o mestre. Ele não falou: olha, eu tenho alguma coisa para resolver ali. Não, ele estava seguindo o mestre. Ele expressou uma grande gratidão.
E tudo que eu digo aos irmãos é de que aquele que nos deu a visão e aquele que, quando nós ficamos à beira do caminho, perdemos a visão novamente, que nos restaura a visão quando nós clamamos a este que nos dá a visão, nós só temos que ter gratidão e segui-lo e acompanhá-lo por esse Cristo. É o mínimo que nós podemos fazer. Amém? Deus em Cristo nos abençoe.